Atos capítulo 13, versículos de 1 a 12. Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. A palavra de Deus diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegado a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando neles os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele uma névoa, a escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Vamos ter mais uma breve oração. Senhor, Tua palavra foi lida, Senhor, que Teu Santo Espírito abençoe, ó Pai, a mensagem que estudaremos nessa noite, que abra os corações, ó Pai, para que possamos aplicar e viver, ó Pai, a mensagem de hoje. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, há um dito que há pessoas que fazem as coisas acontecerem, outras veem as coisas acontecerem e outras ainda perguntam o que aconteceu. E na igreja não é diferente. Algumas igrejas estendem a mão, procuram maneiras de proclamar o Evangelho. Outras observam de fora e ficam observando aquelas igrejas, o que elas estão fazendo, e outras não fazem nada. Nós vamos falar hoje sobre uma igreja missionária. Essa igreja primitiva está realizando sua primeira viagem missionária, a primeira viagem de Paulo. E as igrejas têm estado sobre o que? Os holofotes. Nós temos transmitido as programações, e qualquer coisa que a gente fale que vai contra o que o mundo está pensando, nós somos apedrejados. Nós tomamos pancadas. Nós estamos sobre os holofotes na questão da homossexualidade, na questão de gênero, e algumas igrejas fazem vista grossa para o pecado. E isso só pode acontecer ignorando completamente o quê? A palavra do Senhor. Hoje, por defender o que a Bíblia diz, você é taxado de puritano, antiquado, hipócrita e assim por diante. Nós somos atacados por dizer que há um padrão de verdade. Há uma verdade a qual nós devemos seguir. Que nenhum homem, por mais que ele tente, tem direito de transgredir a palavra de Deus. Por mais que ele tente. Nosso estudo de Atos, nós vemos o quê? Uma igreja que foi ativa na proclamação do Evangelho. A igreja estava o quê? Se posicionando perante um mundo hostil. Um mundo que não queria, já não queria no primeiro século, ouvir do cristianismo. E a partir desse ponto a igreja se torna o quê? Missionária, transcultural. Eles passam a levar o Evangelho para outras culturas. Pois proclamará a boa notícia, o amor, a salvação em outras terras. A base missionária aqui onde nós estamos é o quê? Antioquia. Antioquia. É importante que saibamos que a pregação acontecia em várias frentes diferentes. Aqui nós vamos estudar especificamente quem?
Barnabé e Saulo. Vocês lembram o que aconteceu? Barnabé e Saulo, eles tinham voltado para Jerusalém para levar o quê? As ofertas, porque eles ficaram sabendo que ia haver o quê? Uma grande necessidade em Jerusalém. Então, eles estavam lá. E agora, eles viajam novamente. E o livro de Atos registra só apenas o trabalho de Barnabé e Saulo. Contudo, nós vimos alguns outros nomes aqui. E esses nomes eram proeminentes na pregação do Evangelho. E a base era Antioquia, que nós já vimos alguns domingos atrás. E há algumas lições que nós podemos aprender nessa passagem histórica. A primeira delas, nós somos chamados para ser igreja. Nós somos chamados para ser igreja. Note que em todos os lugares que há os cristãos, ou onde os cristãos estão, a igreja de Deus está. Deus nos chamou para sermos o que? Um organismo vivo, que quando um sofre, nós sofremos juntos. Quando alguém está passando dificuldades, aquele organismo tem que se juntar para que ajude ao necessitado. A igreja é um corpo vivo. Nós somos o corpo de Cristo, meus irmãos. Não é simplesmente algo tradicional, algo de religiosidade, que eu venho porque meu pai me trouxe, porque eu acostumei a vir, não. É algo que nós sentimos uns pelos outros. E isso é maravilhoso. Quando você percebe que você vai em outra cidade, vai em outro estado, você é tão bem recebido, você se sente bem como se você fizesse parte daquele corpo. Você já deve ter presenciado isso em algumas viagens de vocês, adentrando em outras igrejas. Precisamos um do outro, da força de um do outro, para quê? Para o crescimento. Nós veremos algumas características dessa igreja. Ela é diversificada, né? Nós somos apresentados aos líderes da igreja em Antioquia, né? No versículo 1, são os nomes, que muitas vezes nós não damos valor e nem mencionamos eles. Mas se refletirmos os 5 líderes mencionados, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo, simbolizam o quê? Diversidade étnica, cultural daquela igreja em Antioquia. Barnabé é um judeu natural de Chipre, né? Simão era africano, uma vez que a palavra níger significa de pele escura. Alguns sugerem que Simeão é o mesmo homem de Cirene que carregou a cruz de Cristo, que ajudou o Cristo. William Barclay, um comentarista, ele observa que seria um fato maravilhoso o homem cujo primeiro contato com Jesus foi levar-lhe a cruz, uma tarefa amarga naquele momento, agora seja um dos principais responsáveis por levar a história da cruz para todo mundo. Lúcio era de Cirene, ou seja, do norte da África. Manaém tinha o quê? Conexões com a aristocracia e a corte. Ele era meio-irmão de Herodes Antipas, o tetrarca que é mencionado aqui, o rei que mandou matar João Batista e escarneceu Jesus durante o julgamento. Saulo, judeu, nascido de Tarso, também na Cilícia, né, e também cidadão romano. E vale destacar que entre esses 5 nomes, Saulo é o que tinha a posição inferior dentre eles. Saulo era o menor dos 5 aqui. E é assim que a igreja deve ser. Todos nós entramos nesse templo, nós somos iguais. Não há diferença. Pastor não é melhor que ninguém, presbítero não é melhor que ninguém, diácono não é melhor que ninguém. Nós somos todos iguais perante Deus. Todos iguais. Pecadores que precisam da graça e a misericórdia de Deus. É uma igreja que adorava aqui. O texto diz que a igreja estava em jejum e oração. E não há indício que eles estavam passando por uma crise. Porque comumente a igreja orava, jejuava, quando tinha algo muito grave acontecendo, uma crise. E aqui não há indícios. Então eles estavam o quê? Procurando a Deus e valorizando e adorando o Senhor, jejuando e orando. Hoje nós temos muitos movimentos denominados igrejas que relativizam o quê? O pecado. Desviam o foco das Escrituras e deixando Deus de lado, valorizando o quê? O eu, massageando o seu ego. Está cheio de igrejas, ou falsas igrejas, que vai falar muito de você, muito do que você é capaz, mas esquece de falar que você é um pecador, miserável, que carece da graça
de Cristo. É fácil a igreja desviar o foco do principal. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Certamente nós devemos proclamar as verdades, ajudar o necessitado, servir a Deus de muitas outras maneiras e não só aqui no templo. Contudo, essas coisas devem ser feitas por amor ao Senhor, por amor a Deus, pelo que Ele fez por nós, como consequência da salvação. É uma igreja que alcança. O texto diz que a igreja separou Barnabé e Saulo para o trabalho de alcançar novas terras. Não é interessante que Deus separe o quê? Os melhores professores. Vocês lembram que Barnabé e Saulo eram aqueles que estavam ensinando, orientando, doutrinando a igreja. Deus separa os melhores para irem missionários, para serem missionários. Deus quer o quê? Os melhores divulgando o Evangelho. Lembre-se, Barnabé e Saulo foram aqueles professores. Deus estava pedindo eles. O Espírito Santo falou, separe Barnabé e Saulo. O Espírito Santo, meus irmãos, ele não age separado da igreja, mas em sintonia com a igreja. Não é separado. É a igreja que jejua e ora. É a igreja que impõe as mãos e os despede. Mas é o Espírito Santo quem envia os missionários. É algo em sintonia, não é algo separado. Não é algo que nasce no coração do homem, mas nasce primeiro no coração de Deus. E Deus leva e separa os missionários. Há igrejas que não querem alcançar os outros, mesmo que nunca digam, nunca revelem, porque há uma série de razões para isso. Uma delas pode ser que eles não acreditam verdadeiramente na salvação. E com isso, se você não acredita na salvação, não há urgência. Não há urgência em proclamar as verdades de Deus. Talvez elas gostam das coisas como estão. Por que nós vamos sair daqui e evangelizar a chamada tribo ali dos skatistas? Imagine nossa igreja cheia daqueles meninos skatistas aqui. Não, deixa do jeito que está, né, pastor? Está tão confortável, tão agradável aqui. Será que nós íamos acostumar com isso? Talvez a igreja está o quê? Acomodada. Né? Eu tenho meu lugar certinho. Imagina chegar o pessoal sentar lá no meu lugar, o banco que está escrito meu nome. Muitas vezes nós viramos a cara para isso. Ou talvez estamos com medo, porque quando nós não sabemos como defender o evangelho, não temos respostas, não estamos preparados, medo do que as pessoas não gostem mais de nós quando nós confrontamos o pecado dela. Meus irmãos, nós temos que fazer isso, mas com amor, com amor. Nós vamos fazer amizade, falar de Jesus, o que Ele pode fazer. Se necessário, nós vamos falar com dureza. Algumas igrejas são egoístas, elas não querem de fato chegar em outras terras, elas querem só os benefícios para ela mesma. No entanto, a igreja forte é aquela que foca em alcançar qualquer povo. É uma igreja que foca em qualquer terra, em qualquer circunstância, a proclamação da mensagem da salvação. A verdadeira comunidade cristã, a verdadeira igreja cristã está mais preocupada em trazer pessoas para Jesus do que apresentar pessoas na sua comunidade particular. Fica animada quando vê pessoas chegando a um novo relacionamento com Cristo. E é assim que nós devemos agir. Então, o primeiro ponto dessa mensagem é que a nossa igreja é o quê? Ela é chamada, nós somos chamados para ser igreja. O segundo, a igreja ela é capacitada pelo Espírito Santo. É o Espírito que nos capacita. A igreja entendeu que a sua força não está em habilidade humana. É uma lição que muitas vezes nós esquecemos. Por quê? É fácil, né? Nós somos salvos pela graça, mas por alguma razão nós tentamos ser eficazes por métodos, por engenhosidades, metodologias. Nós vivemos um momento em que muitos tentam nos vender algo
que se você aplicar dessa forma na sua igreja, a sua igreja vai crescer. Se você fizer isso ou aquilo, você será bem-sucedido. E não é assim que funciona a igreja do Senhor. O foco, quando dessa forma, não está no poder do Senhor, mas está o quê? No homem. No homem, na metodologia e engenhosidade. A igreja primitiva entendeu isso. Entendeu que o maior investimento de tempo que eles poderiam fazer era orar e buscar a direção de Deus. O verdadeiro poder, não podemos esquecer isso, só pode vir de Deus. Para isso devemos o quê? Orar, estudar a sua palavra. E não é tão complicado, né? Orar, estudar a Bíblia. Ontem foi gostoso, nós examinamos 3 jovens para a pública profissão de fé que acontecerá no dia 22 de agosto. Foi gostoso ouvir a ação de Deus na vida daquelas pessoas. Como é Deus que age, não é metodologia, não é igreja, mas o próprio Espírito Santo que convence, que muda corações. Nós somos o quê? Aqueles que muitas vezes esquecemos disso, queremos fazer por nossos métodos e somos os que resistem a nosso Deus. Você já tentou ajudar alguém que não queria ajuda? Eu já. O que eu fiz? Perdi meu tempo. Exatamente. Se a pessoa não quer ouvir suas instruções, você só vai irritar ela. Só vai atrapalhar, porque ela não quer te ouvir. Ela não está pedindo a sua ajuda, ela não precisa da sua ajuda. E se a pessoa não quer sua ajuda, ele vai só se ressentir se você persistir. E a mesma coisa é com o Senhor. Ele não vai forçar nada sobre nós, mas se o buscarmos de todo o nosso coração, se o confessarmos diante dos homens, Ele nos confessará diante de Deus. Encontraremos com Ele e Ele nos liderará. Então, segundo ponto, a igreja é capacitada pelo Espírito Santo. E a igreja enfrentará o quê? Investidas do inimigo. Nós não podemos deixar de falar isso também. À medida que nós tendemos a aproximarmos de Deus, é aí que nós vamos receber investidas de Satanás. Satanás está querendo destruir as nossas famílias. Essa pandemia foi um prato cheio. Por quê? Porque aqueles que estavam precisando de uma desculpinha, conseguiram. Satanás enfraquecendo famílias, briga nos lares, nos relacionamentos, pais contra filhos, marido contra mulher, e assim por diante. E o afastamento e o distanciamento de Deus, cada vez maior, cada vez maior. E é isso, Satanás não vai vir aqui aparecer de uma forma, ele vai aparecer como apareceu para Cristo. Judas entrou em Satanás e ele foi lá e traiu a Cristo. É assim, vai aparecer de uma forma sutil que nós não vamos nem perceber. E se nós não tivermos firmes na palavra do Senhor, nós vamos ceder. E o terceiro ponto, a igreja enfrentará investidas do inimigo. Barnabé e Paulo, como ele é chamado pela primeira vez aqui, o seu nome grego, e João Marcos também, né, foi para Seleucia, depois para Chipre, uma ilha no grande mar. Chipre era a terra natal de Barnabé. Eles viajaram de um lado para o outro da ilha e pregando o evangelho. E principalmente o quê? Eles começaram imediatamente a pregar para os judeus nas sinagogas, que era o lugar mais propício para a pesca, tal como era, né, para os convertidos ao cristianismo. Por quê? Lá nas sinagogas eles já temiam a Deus. Então, eles entendiam que por temer a Deus, o Espírito Santo teria mais facilidade no trabalho. Então eles começavam lá, onde eles já tinham o quê? Uma ponte, uma conexão para contar a história da salvação para aqueles homens. E quando eles começaram, eles chegaram lá e encontraram o quê? Um conflito. Quando eles chegaram em Pafos, tiveram um conflito. A única coisa verdadeira em todas as igrejas que procuram viver pelo Espírito de Deus é que elas enfrentarão conflitos. A palavra de Deus em João 3,19 diz assim: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz,
porque as suas obras eram más. Mateus 10, 22, Jesus nos disse: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em 1 João nós somos avisados: não se surpreenda se o mundo te odiar. Queridos, se você se manter firme nas verdades bíblicas, a opinião pública, o mundo, os jornais, tudo que nós temos visto hoje em dia, você vai ser um ET, você vai ser odiado, você vai ser um estranho. É isso que você vai ser. Por quê? Porque eles relativizaram a verdade, transformaram a verdade em mentira. Hoje é verdade para você e não é verdade para mim, para o mundo. Mas nós sabemos que a verdade é única, a Bíblia é única. Não há o padrão é de Deus. O padrão ele é de Deus. O mundo odiará a mensagem da salvação e seus mensageiros, por várias razões. Por quê? Porque a luz, ela expõe o pecado. O Evangelho diz que há um padrão para o certo e errado, e que a posição não é a opinião pública, mas sim a palavra de Deus. A mensagem de salvação nos torna o quê? Responsáveis por nossas ações. Hoje a sociedade gosta de inventar, hoje não, né? Desde o Éden, desculpas para tudo. Qualquer coisa ruim que acontece, a culpa é da outra pessoa. Devemos ser responsáveis pelo nosso pecado. Nós devemos reconhecer o que nós fizemos de errado, mudar a nossa vida. A mensagem da salvação diz que nós somos incapazes de nos salvarmos. Mas as pessoas não aceitam. E elas querem ser o quê? Independentes. Elas falam: não, eu sou autossuficiente sobre quanto ao meu destino final. E nós sabemos que não é assim. As pessoas, quando estão agindo dessa forma, estão se colocando no lugar de Deus. Só Deus pode salvar. Só Deus pode transformar as pessoas. E por confrontar o homem, ela gera o quê? Oposição. Você entende isso? Quando nós confrontamos, você vai ter oposição. Dentro da família, entre amigos, você pode esperar afastamento. A oposição de Elimas, também conhecido como Bar-Jesus, que significa filho de Jesus, era mais do que uma oposição natural. Elimas era um feiticeiro que usava o quê? A mágica para orientar o procônsul, Sérgio Paulo. E ele ficou incomodado quando o procônsul teve interesse pelo evangelho. Por quê? Porque se o procônsul, Sérgio Paulo, se convertesse ao evangelho, não havia mais necessidade de Elimas. Por quê? Porque ele perderia o seu emprego, e isso perderia sua renda, e isso incomodaria ele. Então ele fez de tudo para impedir que o procônsul aceitasse o evangelho. E quando o texto diz que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, versículo 10, né? Diz assim: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? É um lembrete, irmãos, que o nosso inimigo não é apenas a opinião humana, não é apenas o jornalismo, não é apenas a opinião do mundo. Não estou generalizando, mas eu estou sendo pontual quando eles atingem os evangélicos. Mas é o próprio diabo. É o próprio diabo. Apesar do tom duro que o apóstolo Paulo usou para com Elimas, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele nas suas cartas, ele refletiu a imagem de Cristo num tom pastoral, num tom amoroso. Jesus, meus irmãos, ele foi terno com os oprimidos, com os fracos. No entanto, quando as pessoas no poder se levantaram para resistir às verdades de Deus, Jesus chamou-os de filhos do inferno, tal como Paulo agora chama esse falso profeta, filho do diabo. Não estamos acostumados com isso, né, na nossa prática cristã. As pessoas não querem ouvir isso, não querem ouvir que se nós não estivermos em Deus, nós estamos condenados sim ao inferno. A ira de Deus, porque é um Deus justo, santo, que não suporta o pecado. Portanto, o pecado precisa o quê? Ser colocado aos pés da cruz. A necessidade de arrependimento, a necessidade de uma conversão verdadeira.
Mas é um princípio bíblico, nós encontramos lá em Deuteronômio 32, meus irmãos. Nós encontramos lá sobre a ira de Deus. Em Efésios 6, capítulo 6, versículo 12, diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em outras palavras, estamos lutando contra o exército do diabo. Esta é outra razão para orarmos. Não só orarmos mecanicamente, orarmos com dedicação. Separarmos tempo para oração. Não é aquela oração que você sai correndo porque está atrasado e não consegue. Separa tempo. Dobre o seu joelho, se você puder. Busque a Deus fervorosamente. Busque de todo o teu coração. Ore. Ore por tua igreja, por tua família, por aqueles a quem você gostaria que fosse alcançado pelo Evangelho. Kent Hughes, ele diz, uma grande batalha era inevitável. A guerra espiritual não é fantasia de teólogos ou romancistas criativos. Acontece hoje, aconteceu com Paulo, Barnabé e João Marcos. A verdade é que a vida é difícil, e às vezes ainda mais quando você escolhe seguir a Cristo. Alguns de vocês provavelmente se lembram, como quando se converteram, algumas pessoas em suas vidas fizeram tudo o que podiam para dissuadi-los. Sabemos que Bar Jesus era o quê? Um falso profeta, porque ele lutou contra a verdade de Deus. Lutou contra a verdade de Deus. Há um custo para o serviço, meus irmãos, o serviço sincero e fiel a Cristo. Se você não quiser ser incomodado, não compartilhe sua fé e você nunca será chamado de tolo. Se você não alcance os necessitados e você nunca será aproveitado. Não dê seu coração a ninguém e ele nunca será quebrado. Não fale de Cristo e você nunca será o quê? Confrontado e nem enfrentará o que? As hostes de Satanás. Seja fiel a Cristo e você passará por tristezas, passará por aflições, passará por lutas que um incrédulo desconhece. Mas também você será abençoado. Você encontrará paz, uma paz que excede o entendimento e a alegria de viver pelo Senhor, que é indescritível, meus irmãos. Nós teremos lutas. O próprio Cristo falou, no mundo passais por aflições. Então todos nós teremos, mas ela é passageira. Ela vai acabar, ela terá um fim. Há algumas lições que nós podemos tirar desse texto que nós lemos. Primeiro, embora se tornar um cristão seja uma questão pessoal, viver a vida cristã deve ser feito o quê? Numa igreja, na comunidade da fé. Precisamos um do outro. Portanto, se envolva na igreja. Se você quiser trabalhar, meus irmãos, procure os presbíteros. Nós temos vagas para trabalho. Não falta. Tem lugar para trabalhar. Nós precisamos. Para que o culto aconteça, é necessário que alguém venha abrir a igreja, é necessário que alguém ligue o som, que alguém verifique a internet, teste o som, teste tudo. É necessário que muita coisa aconteça para que nós consigamos realizar o culto, transmitir um culto. Tem espaço. Às vezes nós vemos aqui as mesmas pessoas sempre. Não pense que eles estão aqui porque querem, simplesmente porque não tem outras pessoas para complementarem, para ajudarem, para revezarem. Se envolva na igreja, participe, nos procure, nos procure, nos procure. Há trabalho, há trabalho. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. O dia se aproxima é uma referência à volta de Cristo. Nunca eu vi tantos sinais baseados no sermão escatológico de Jesus como nesses 2 últimos anos. E eu acho que de fato o dia está se aproximando cada vez mais. Gente, a mensagem foi boa, né, pastor? Ah, que legal, tal. O que mudou na sua vida? O que você fez a partir dessa mensagem? Vai continuar do jeito que estava?
Tem que mover alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa. Não é possível. Você entra e sai e não aconteça nada. Não sabemos quantos dias nós temos ainda pela frente, não sabemos quanto tempo Deus será paciente para conosco. Ele é longânimo, Ele deseja nos dar uma oportunidade de aproveitarmos a graça dada por Cristo. Mas o que acontece de acordo com as Escrituras é que quanto mais Deus prolonga a sua misericórdia, mais arrogantes nós nos tornamos. Arrependa-se, volte-se para Deus. Terceiro, somos lembrados do nobre trabalho de alcançar os outros. É possível que haja entre nós pessoas que Deus está chamando para missões. Talvez você seja um chamado para um campo transcultural, não sei. Se assim for, saiba que seu trabalho é muito importante e a nossa igreja tem de apoiá-lo nisso. Seu campo talvez seja a universidade, talvez você vá atuar na universidade. Você vai ser um missionário de Deus dentro da universidade, no seu trabalho. Quando eu falo no trabalho, não é para você deixar de trabalhar para pregar Cristo, não, mas você vai fazer amizades e aí você vai ter oportunidade de evangelizar os seus amigos do trabalho. Ou um lugar hostil, um lugar dos desfavorecidos, dos marginalizados pela sociedade. Se você for chamado por Ele, peça aos outros que orem com e por você. Faça o que Ele chamou para você fazer. Siga confiando no poder de Deus, que Ele usará você. E por último, irmãos, somos lembrados de que Deus não nos promete facilidade, não. Ele promete o destino final vai valer a pena qualquer obstáculo que nós tenhamos que enfrentar durante o caminho. Talvez você esteja enfrentando hoje oposição no seu trabalho, oposição na sua família. Confie em Deus. O Espírito de Deus é mais poderoso do que qualquer coisa que o mundo possa jogar para cima de nós. Enquanto nós estudamos Atos, nós vemos Paulo e Barnabé o quê? Nós vamos ver posteriormente. Sendo espancados, sendo rejeitados, presos, deixados para morrer. No entanto, durante tudo isso, eles continuaram, eles não pararam de pregar. Eles foram persistentes. Por quê? Porque a mensagem da salvação é uma mensagem muito importante. Eles entenderam que mesmo que o mundo os odiasse, deveriam levar a esperança para o mundo. Eles resistiram. Não sei o que esperar. Eu não sei o que vai ser daqui para frente no nosso mundo, com os nossos filhos principalmente, pois a nossa sociedade se torna cada vez mais hostil a Cristo, a palavra de Deus. O que eu sei é que Deus está procurando homens e mulheres para que sejam fiéis a eles. E uma coisa eu sei também, eu quero ser um desses homens fiéis. E oro para que a nossa igreja seja uma dessas igrejas fiéis. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E a Ele seja dada toda a glória.